Paz e bem. Para quem não me conhece, eu sou o Frei Silvio e vou falar com vocês sobre vocação em nossos encontros. E para participar hoje convidei uma amiguinha, a Teca, do grupo Semeando o Evangelho. Paz e bem, Frei Silvio. Paz e bem, pessoal. Ai, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Que bom, Teca. Sua avó me disse que você é uma menina um pouquinho curiosa. Acho que a minha avó economizou o quanto sou curiosa. Curiosidade às vezes, Teca, é bom, pois desperta a vontade de aprender. Sim, eu também acho. Tem gente que não sabe, ou acha que sabe, e aí não tem curiosidade, fica com cara de paisagem. Como assim, cara de paisagem? Faz cara que tá sabendo, aí não pergunta. Eu sei que por vergonha ou por medo, e assim não aprende. Por isso eu pergunto mesmo. Gosto de aprender. Teca, você está coberta de razão. Se não aprendermos, não temos a compreensão, o conhecimento de assuntos que às vezes são assuntos muito importantes. É mesmo. Como amar aquilo que eu não conheço? Olha aí, tá vendo? Como você é uma menina esperta, Teca. É, por isso que eu sou curiosa. Assim fico esperta. Mas, Frei, falando em curiosidade, eu não entendi. O senhor disse que vai falar de vocações, tipo médica, engenheira, cozinheira, é isso? Também, Teca, essas também são vocações, mas a que eu vou falar são a vocação religiosas, que é um chamado de Deus para as práticas religiosas, ou seja, de louvar a Deus, servir ao próximo. Mas como assim, Frei? Teca, presta bem atenção numa coisa, Teca. Tô prestando. Cada ser humano tem uma vocação. Ninguém nasceu por acaso. Todos nós temos um chamado de Deus para a sua vida dentro da igreja, que podemos chamar de vocação sacerdotal, vocação religiosa e vocação matrimonial e a vocação do leigo. Nossa, tem tudo isso? Sim, Teca, mas hoje eu vou falar sobre a vocação sacerdotal, que é um chamado de Deus para anunciar o Evangelho e guiar a comunidade no caminho de Deus. Então esse foi o seu chamado, Frei? Sim, Teca, exatamente. Deus me chamou para ser um frei e, além de frei, ser sacerdote. E eu entendi esse chamado e dei o meu consentimento. Frei, tem uma coisa aqui que eu tô pensando. Que, Teca, o que você está pensando? Não é triste a vida de um sacerdote ter que deixar a família, os amigos, os sonhos, não pode se casar, ter filhos, enfim, uma família. Ai, deve ser muito sozinho. Teca, é aí que você se engana, Teca. Pois nós, os sacerdotes, nós somos casados, temos filhos e uma grande família. Hein? Como assim? Calma, Teca, que eu vou explicar. Bom. Nós somos casados com a igreja para ser sacerdote e gerar filhos, não filhos carnais, filhos espirituais para o reino de Deus, através do batismo, que nós chamamos, somos filhos do coração, os fiéis. Se for assim, o senhor tem um monte de filhos. De
todas as idades, hein? Verdade, né, Teca? Pensando bem, tenho mesmo, né? Um monte de filhos. Meu Deus do céu. Caramba, então o senhor tem uma tremenda dor de cabeça. Pois lá em casa, o meu pai tem 3 filhos. E diz que os filhos dão muita preocupação. É, bastante preocupação, mas também diferente do seu pai. Pois nosso maior objetivo é se fazer presente na vida de cada um dos fiéis, Teca, oferecendo o alimento da palavra e mais ainda o alimento da Eucaristia, para que esses fiéis se fortaleçam na fé. Ah, tô entendendo. A minha avó disse que o sacerdote realiza o momento mais importante da missa, que é a Eucaristia, que através das mãos do sacerdote consagra o pão e o vinho, que se torna corpo e sangue do Senhor Jesus. Muito bem, Teca. A sua avó está certíssima. Não há nada de mais importante na Igreja Católica do que a Eucaristia, porque ela é o centro e o cume de toda a ação da Igreja. É a presença real de Cristo no meio da sua comunidade. Nossa, que responsabilidade, hein? Sim, Teca, é uma grande responsabilidade. Lá em casa, quando eu e meus irmãos fazemos alguma coisa errada, os meus pais colocam a gente para pensar. E o senhor, Frei? Quando os seus filhos de coração fazem alguma coisa errada, o que o senhor faz? Muito bem, uma pergunta bastante interessante, né, Teca? Mas só que Frei, o padre, quando precisa orientar os fiéis, eles não vão colocar de castigo atrás da porta. Não, eles vão procurar dar conselho de se reconciliarem com Deus, reconciliar com o próximo, de se reconciliar consigo mesmo. O sacerdote vai orientar os fiéis a se arrepender dos seus pecados e principalmente de buscar a confissão. E através da reconciliação, buscar reconciliar com Deus. Porque quanto mais nós buscamos o sacramento, mais a gente vai curando a nossa alma. E com isso, Teca, a gente recupera aquela alegria e aquela paz interior. Poxa vida, nunca imaginei que fosse tão importante se confessar. E é verdade que quando um sacerdote ouve a confissão, não conta para ninguém? Muito bem, isso é uma grande verdade. Porque, Teca, quando eu, no meu caso, né, quando eu fui ordenado sacerdote, eu fiz um juramento de sigilo de confissão. Ou seja, aquilo que eu ouço na confissão, eu não posso contar nem pro Papa. Gostaria que o meu irmão fosse sacerdote. Assim, ele não ia contar minhas artes para os meus pais. Mas, Teca, mas tu é terrível mesmo, hein? Frei, brincadeirinha. Mas, Frei, falando sério, acho que não é possível se tornar sacerdote, o meu irmão. Ué, por que não, Teca? É que ele ganhou um estilingue. E quando quer ir, ele vai lá no sítio do nosso avô para caçar passarinho. Meu Deus. Mas mesmo, Teca, peraí. Mesmo seu irmão sendo caçador de passarinho, pode ser que ele seja chamado para a vocação sacerdotal. Sério? Agora entendo a importância de um sacerdote para a comunidade. Seria mesmo muito bom que o meu irmão fosse chamado. Verdade, Teca. Precisamos mesmo que muitos jovens se despertem para essa vocação, para esse chamado. Pois como o próprio Jesus disse, a messe é grande e os operários são poucos. Messe? O que é messe? A messe significa, Teca,
o trabalho dedicado de resgatar almas que estão perdidas, restituir pessoas que andam no caminho errado. Ixi, então tem muito trabalho. Como diz minha avó, tem muita gente trocando o certo pelo errado. Pelo jeito, sua avó é muito esperta, hein? A comunidade, Teca, precisa que o sacerdote esteja junto das famílias para orientar. E quando passam por perdas, enfermidades, doença ou alguma outra dificuldade na família, ele leve o conforto para essa família. Frei, eu estava enganada. A vida de um sacerdote não é nada solitária. Existem muitas coisas para fazer. Muitas famílias precisam de sua doação, dedicação e amor, hein? Muito bem, espero que você, Teca, e os nossos amigos, né, que vão nos ouvir, que eles tenham aprendido sobre o sacerdócio. Ah, eu aprendi muito. Mas eu posso perguntar mais duas coisinhas para o senhor? Teca, tô vendo que a sua avó economizou mesmo na sua curiosidade. Sim, o que você quer saber a mais? Eu avisei que eu era curiosa, hein? Ah, é o seguinte. Como foi o seu chamado e de onde tira força diante das dificuldades? Muito bem, Teca. O meu chamado se deu, Teca, quando eu estava lá em Curitiba, né, quando eu participava do grupo de jovens, né, já engajado na comunidade. Um dia eu falei para o Frei Mário Osvaldo, né, que é o... Eu falei, quando eu era pequenininho, eu queria o senhor não ser cresceu muito, não. Ah, tá bom, né? Tá, eu vou te pôr de castigo, viu, Teca? Ah, brincadeira. Aí eu falei para ele que eu queria ser padre. E aí ele me convidou para ser. Aí eu fiz um tempo de acompanhamento vocacional, 1 ano conversando com o Frei. E a partir daquele momento eu decidi, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. E eu disse então para o Frei, tá bom, eu vou então. E a partir daquele momento, então, eu decidi, né, que eu queria me tornar um sacerdote, um frei. Uau, que lindo! Sabe, Frei, temos que rezar para termos mais vocacionados como o Senhor, para nos guiar no caminho de Deus, com amor e fraternidade. Obrigada, Frei Silvio, pelo seu sim. Ah, mas posso fazer mais uma pergunta? Não, Teca, não, peraí. Você já está abusando demais, né? Isso daí, Teca, nós vamos fazer o seguinte. Oi. Vamos deixar para um outro encontro. Pode ser assim? Combinado, então. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Vamos dar um tchauzinho para os nossos amigos? Tchau. Tchau. Até a próxima, gente. Não perca, hein?